Olá, gente. Oi para todos que estão assistindo a live agora ao vivo. Olá para quem está assistindo gravada. Nós vamos conversar sobre duplo vínculo, como ele aparece no processo terapêutico e como que nós podemos fazer para que ele desapareça. Oi, Luciana da Psicologia Financeira, seja muito bem-vinda aqui, Lu, que bom te ver por aqui. Juliana, temos duas aqui, né? Uma Juliana e uma Juliana. Gente, que bom estar aqui com vocês. Nós vamos conversar agora sobre o duplo vínculo, que é um tema muito pedido aqui. Vira e mexe, as pessoas me escrevem perguntando sobre o duplo vínculo. Então eu decidi colocar aqui para vocês como que ele aparece no processo terapêutico e como que a gente pode fazer para trabalhar esse duplo vínculo na relação terapêutica e também como que nós vamos poder utilizar técnicas, intervenções que afastem esse duplo vínculo da vida dos nossos pacientes. Então, se vocês quiserem convidar alguém, algum colega ou alguma colega que tenha interesse pelo tema, podem chamar, cliquem aí nesse aviãozinho para ir convidando. Bom, como é que vai ser a nossa dinâmica da live de hoje? A gente vai, eu vou explicar, aliás, um pouco do duplo vínculo, porque algumas pessoas responderam na enquete que não entendem, não sabem o que é, outras conhecem um pouco. Vou explicar então o que é o duplo vínculo, vou situar como que ele pode aparecer no processo terapêutico e como que geralmente eu trabalho o duplo vínculo nos processos quando eles surgem, quando surge na relação terapêutica e quando eu percebo que o duplo vínculo está acontecendo na vida do meu paciente e que é preciso então que se faça uma intervenção. O duplo vínculo é um conceito muito importante para a psicoterapia breve sistêmica. Não vou entrar aqui, né, em alongar na história do duplo vínculo, mas ele foi descoberto, vamos dizer assim, por Gregory Bateson, que era um antropólogo e que trabalhou dentro do MRI, né, do Mental Research Institute em Palo Alto, na Califórnia, na década de 50, 55, e o Bateson fazendo uma pesquisa sobre comunicação humana, avaliando os padrões comunicacionais dos casais, das famílias, ele percebeu que havia um padrão muito comum, principalmente nas famílias de esquizofrênicos. E aí é muito legal, gente, porque ele ganhou, né, a bolsa de pesquisa dele para ser realizada em um hospital psiquiátrico. E não foi ele quem escolheu que a pesquisa fosse feita no hospital psiquiátrico. Foi o lugar para onde ele foi destinado. E olha que interessante, né? Exatamente ali, então, ele teve um grande campo de pesquisa, ele e os seus colaboradores, né? Na época, William Fry, John Wickland, que depois veio criar o projeto de terapia breve estratégica dentro do MRI, Jay Haley, e William Fry, John Wickland, Jay Haley e ele. Bom, óbvio, tinha outras pessoas que participavam também, mas esse era o grupo principal. E eles gravavam as conversas, as entrevistas que eles faziam com um grupo de familiares. E nessas entrevistas, nesses grupos que eles pesquisavam, eles foram observando então um padrão comunicacional. E era uma época em que a teoria sistêmica, né, ela estava tendo o seu nascimento, vamos dizer assim. E a intenção, né, do grupo aí do Bateson, do time do Bateson, era
mostrar, né, que as disfunções comunicacionais, elas podiam adoecer e que isso podia ser mostrado sem que a gente entrasse em avaliar ou analisar padrões inconscientes e questões intrapsíquicas. Eu estava até falando para os meus alunos, né, desse semestre, que era uma época em que tudo, né, era dentro da psicanálise e que Bateson veio então com o seu grupo mostrar exatamente o contrário. Estou vendo a Tainá aqui que acabou de entrar, a gente falou um pouco disso na aula de sábado, que era então desconsideradas, questões intrapsíquicas, elas eram desconsideradas nessa época. Não quer dizer que atualmente a gente desconsidere, mas na época em que se estudou, em que se pesquisou, né, o duplo vínculo, o objetivo do Bateson era exatamente mostrar que o processo das relações é que fazia com que o adoecimento acontecesse, e não necessariamente questões intrapsíquicas ou conceitos como repressão, desejo, pulsão de vida, pulsão de morte, inconsciente, consciente. Quer dizer, o negócio estava nas relações. Então, para quem está entrando agora, falando de duplo vínculo, eu vou começar a explicar então um pouco o que é o duplo vínculo e como que ele aparece no processo de terapia. Então, se vocês tiverem dúvidas, já vão anotando aí para no finalzinho a gente né, conversar, vocês trazerem algumas perguntas. O exemplo clássico do duplo vínculo que a gente tem na bibliografia, nas bibliografias mesmo, né? E no estudo do Bateson, como eu disse, ele fez a pesquisa em um hospital psiquiátrico, é o exemplo que ele vivenciou, que ele presenciou, de uma mãe que vai visitar o filho em um hospital, nesse hospital psiquiátrico, e o filho vai correndo para dar um abraço à mãe, e quando ele abraça a mãe enrijece o corpo. E aí quando ela enrijece, ele se afasta. E aí quando ele se afasta, ela fala assim: uai, você não gosta mais de mim? E ele então fica confuso, e a partir disso ele tem uma crise e sai ali de perto, porque ela ainda completa: você não precisa ter vergonha de mostrar o seu afeto por mim. Então vamos lá, o que é um duplo vínculo? De uma maneira bem literal, assim, bem básica, é você estar diante de uma situação contraditória, onde eu tenho duas mensagens que não são coerentes, que não fecham uma com a outra, e que geram na pessoa uma sensação de incômodo, de uma distorção ali, de uma incongruência cognitiva. Algo não encaixa. Então, são mensagens que são contraditórias, mas que são significativas para aquela relação. Então, a gente tem duplos vínculos aí, né, em mensagens de duplo vínculo em todas as nossas relações. Onde que está o problema? Bom, então vamos lá. Primeira coisa é pensar aí que começa com mensagem contraditória. O primeiro ponto para a gente pensar em um duplo vínculo é em uma relação aí de duas pessoas, onde uma é uma pessoa mais significativa que vincula o outro. Então, geralmente tem posições aí hierárquicas ou significados diferentes. Então, mãe e filho, pai e filho, professor, aluno. Uma pessoa que a gente diz que vincula e a outra que é considerada a vítima do duplo vínculo. Bom, então geralmente o que acontece? Essa sequência que eu falei aí para vocês, de a pessoa emite uma mensagem e depois emite outra contraditória,
ela precisa acontecer repetidas vezes. Não é uma vez que gera na vítima um duplo vínculo, um vínculo ambíguo. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter um comando do tipo: a mãe se enrijece, né, e diz, afasta de mim. Com o corpo ela fala, afasta de mim. Quando o filho se afasta, ela manda outra mensagem, uai. A mãe era mineira, né, gente, lá da pesquisa do Bateson. Uai, você não gosta mais de mim? E aí, quando o filho vai expressar alguma coisa, ela vem com uma outra injunção, um outro comando, que é: você não precisa ter vergonha de mostrar o seu afeto. Quando, na verdade, a dificuldade passava principalmente por ela. Como ela não conseguia dizer, eu tenho dificuldade de me aproximar, de ter o contato físico, eu falo que é você. Então, essa sequência ambígua, quando isso acontece de forma muito repetida, gente, isso é adoecedor. Porque pensem então em quem está sendo vinculado aí, né, que está sendo pego no duplo vínculo. O que essa pessoa vai sentir? Dúvida, angústia, indefinição, uma desconfiança a respeito dela mesma, uma desconfiança de será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E eu gosto muito de explicar também o duplo vínculo dizendo assim, que faça o que faça, nunca tá bom. Então, se o filho corre e abraça, não tá bom, mas se ele afasta, também não tá bom. Então, ele fica realmente sem saber como agir. Mas essa mãe ou essa figura aí de apego, no caso do exemplo é essa mãe, como ela é uma pessoa importante, significativa, uma figura de afeto, e que ele tem uma necessidade para ser satisfeita ali dessa vinculação, ele tenta outra estratégia, e essa estratégia nunca é satisfeita. Uma outra forma simples também da gente entender o duplo vínculo é com duas opções. Então vamos supor que eu dê 2 canetas para Marina. Marina Veloso está aqui na minha frente. Ei, Marina. Então dei as 2 canetas aqui para Marina. Aí a Marina um dia começa a escrever com essa caneta. E eu suponhamos, eu sou a mentora da Marina e faço um trabalho direto com ela ali de meses. Aí eu vou tirar um pouquinho da relação familiar, tá, gente? Só para dar um exemplo diferente. E aí eu falo, nossa, Marina, legal, né? Você tá usando aí a canetinha da Lhama e tal, mas e a outra, você não gostou dela? E Marina fala, não, Tereza, gostei sim. Ah, achei que você não tivesse gostado, porque você não tá usando. Aí, no outro dia, porque a Marina tem a necessidade de pertencimento, de ser aceita por mim, ela vem com a outra caneta e começa a escrever. E aí eu vejo, falo, ai, Marina, hoje você resolveu usar essa caneta? Resolvi. Desistiu da Lhama? Não vai usar mais a caneta da Lhama? Tá usando essa então aqui porque eu te falei ontem, não é? Não, é porque você me falou ontem, mas também porque eu gosto dela. Então, observa, é uma comunicação disfuncional. E uma comunicação que passa para Marina qual mensagem? Marina, faça o que você faça. Eu não vou ficar satisfeita. Faça o que você faça, não está bom. Então, o grupo do Gregory Bateson, observando esses padrões comunicacionais com pessoas, né, que tinham ali uma vinculação afetiva, eles padronizaram, então, esse processo, essa repetição, chamando de duplo vínculo. E às vezes isso acontece de uma maneira muito sutil nos relacionamentos, às vezes acontece de maneira muito explícita,
e que gera o que eu estou dizendo para vocês, uma angústia e uma incerteza. Outro dia uma pessoa... Então vou começar a trazer agora como que isso aparece no processo terapêutico. Então eu disse que pode aparecer, inclusive na relação terapêutica, que a gente precisa observar, e em situações em que o nosso paciente traz e que a gente percebe que ele está preso na teia do duplo vínculo. Então, é o que a Tamires colocou aqui, né, da Entre Nós Psicologia. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Exatamente, Tamires, não tem muita saída. Ela fica presa nesse jogo do duplo vínculo, gerando todas as sensações que eu tô colocando aqui para vocês, de angústia, incerteza, uma sensação de não pertencimento, de estranheza, de dúvidas sobre as suas percepções, as suas interpretações. Então, uma pessoa que me diz assim, nossa, Tereza, estou tão chateada com fulano, né, uma amiga minha, mas eu tô achando que é cisma minha, acho que eu que sou muito desconfiada, porque vira e mexe eu falo, ela me liga, a gente conversa, ela fala assim, nossa, fulana, que saudade de você, vontade de te ver, de te encontrar, ai, doida para te dar um abraço. E aí eu falo com ela, nossa, então vamos amanhã, que é domingo, né, a gente sair, vamos à feira hippie. Ela fala, nossa, amanhã eu tenho missa cedinho, não posso ir. Não, mas a gente vai encontrar, tô com muita saudade de você. E aí essa pessoa, essa cliente disse que fala, então quem sabe no próximo sábado a gente pode, sei lá, ir ao samba juntas? Nossa, eu amo samba, adoro samba, nossa, mas sábado? Ai, sábado é batizado do meu sobrinho. E isso é uma mensagem ambígua, uma mensagem que gera um duplo vínculo. Por quê? Porque na expressão, né, verbal aí, ela diz, no afeto, na demonstração do sentimento, ela fala de uma saudade, de como que ela gosta, a voz dela diz isso. Mas, como diz Chitãozinho Chororó, não dá para negar as evidências, né? Do outro lado, ela nunca tem tempo para encontrar essa cliente, essa paciente. E como é uma relação afetiva, uma relação que essa paciente tem com essa amiga que ela gosta, né, que trabalharam num setor X lá por muitos anos, ela começa a pensar assim, gente, será que eu fiz alguma coisa de errado para essa pessoa? Será que, o que tem de errado comigo? E aí ela começa a criar uma série de pensamentos que vão gerar nela alguns comportamentos que são comuns na pessoa duplamente vinculada. Às vezes explosões de raiva, do nada a pessoa explode. A insistência, ela começa a perseguir, né, quem ela quer pertencer, por quem ela quer ser aceita. Ou às vezes ela se desliga totalmente, ela se afasta totalmente. Então são formas que acabam acontecendo do comportamento, porque uma situação, um processo de duplo vínculo levou aquele pensamento e aquele comportamento. Vou ler o que a Juliana colocou aqui. Juliana pôs, nossa, que bom te ouvir sobre esse tema. Meu TCC da pós foi sobre os impactos do duplo vínculo no desenvolvimento da autonomia de pessoas surdas. Nossa, Juliana, que bacana! Isso aí é algo pra gente depois saber, né? Quem sabe você vem contar aqui pra gente o que você descobriu, né? E olha só, as pessoas surdas, né? Ainda sem essa questão da fala, da comunicação verbal, a comunicação ela precisa estar mais coerente ainda, né? Muito mais coesa e congruente, tem que ter uma congruência aí exatamente para não gerar essa distorção cognitiva. Muito bacana, muito bom saber disso aí. Então, aqui pensando, né, em situações que não são só situações familiares,
todo mundo vai passar em algum momento ou outro por alguma situação de duplo vínculo. E como que a gente pode ajudar o nosso paciente a sair dessa situação? A primeira coisa é realmente saber identificar quando que o duplo vínculo está acontecendo. Quando a pessoa é a vítima e quando ela vincula também. Por quê? Porque são padrões aprendidos no sistema familiar. São padrões que vão sendo aprendidos e repetidos. Então, é muito comum que a gente receba no consultório quem se tornou vítima de duplos vínculos. Mas quem foi vítima acaba também repetindo o mesmo padrão nos relacionamentos ou aceitando relacionamentos que repetem esse padrão. Então, quando a gente observa que isso está acontecendo, o papel do terapeuta é exatamente de apontar isso, de mostrar para a pessoa que ela está vivenciando um duplo vínculo. E aí a gente faz muitas vezes até uma psicoeducação, não desse jeito que eu estou colocando aqui para vocês, mas dizendo para ela, olha, nessa situação que você está me colocando, você tem a sensação de que faça o que faça nunca tá bom? De que faça o que faça parece que você nunca acerta? Porque qual que é a necessidade humana básica, uma das necessidades humanas básicas? A necessidade de pertencimento, né? de pertencer, de ser aceito, de ser amado. Então, isso é o que todos nós buscamos em maior ou menor medida, de acordo com a história aí de cada um. Se a pessoa vem de uma relação, né, de uma relação parental ali, onde fizesse o que fizesse nunca estava bom, ela naturalmente pode não só repetir isso na vida, mas entrar em relacionamentos que vão se repetir e que ela vai achar que é o padrão normal. E sempre pensando que o erro está nela aí. Então, a primeira coisa que a gente faz, uma das primeiras intervenções é identificar o duplo vínculo. Está acontecendo um duplo vínculo? A segunda coisa é apontar isso de uma maneira terapêutica, claro. Né? Não é, por exemplo, culpabilizar quem está fazendo duplo vínculo, especialmente aí se é no ambiente familiar, nós não vamos colocar ali a culpa na família. São formas que a família aprendeu, desenvolveu e que ela sabe usar. Nunca, pelo menos na terapia breve sistêmica, a gente trabalha com rótulos negativos, porque o rótulo negativo, ele não ajuda ninguém a mudar, ao contrário, ele paralisa. Então a gente trabalha com o nosso paciente mostrando a situação, mostrando o que está acontecendo. E num terceiro momento aí, num terceiro passo, na verdade, colocando para ele situações em que ele sairia fora desse duplo vínculo. E um quarto passo seria ensinar o nosso paciente a metacomunicar. Antes de falar da metacomunicação, vou ler o que que a Maria Eduarda colocou aqui. Um tema tão pertinente e necessário. Verdade, né, Maria Eduarda? Porque está em todas as relações, né? Nas relações familiares, conjugais, de amigos, de trabalho. Todas as relações a gente pode encontrar, né, as situações de duplo vínculo. Bom, então olha só, pessoal, eu estava colocando que o primeiro passo, né, seria a gente identificar o duplo vínculo. O segundo passo seríamos nós avaliarmos com o nosso paciente se ele percebe esse duplo vínculo acontecendo. E quando o duplo vínculo ele é muito forte, a gente faz essa pergunta: você tem a sensação de que faça o que faça nunca tá bom? Ou de que
é como se você não tivesse para onde ir, como a Tamires colocou. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E é tão interessante, gente, que a pessoa, quando ela está muito ali dentro alguém consegue entender o que ela sente, ela fala, nossa, exatamente isso. Exatamente isso. Eu não sei exatamente como agir. O terceiro passo é a gente, então, começar a trabalhar com essa pessoa para que ela aprenda, né? Aprenda mesmo, né? Crie estratégias, jeitos de metacomunicar. O que é a metacomunicação? É falar sobre essa comunicação. De repente, é a Marina falar comigo assim, Tereza, difícil, hein? Porque se eu uso essa caneta, você me pergunta por essa. Se eu uso essa, você me pergunta por essa. Eu fico confusa. Eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso. E muitas vezes o que acontece, gente, quem faz o duplo vínculo, muitas vezes também não percebe. Ele está repetindo ali padrões que ele aprendeu, ou ele está agindo de uma forma que ele se proteja, que ele afaste o outro da relação, né? Geralmente são pessoas que têm um padrão de apego evitativo ou muito ansioso, mas assim, é mais o evitativo. Eu afasto porque a relação nunca fica verdadeiramente completa ali, ela não existe de uma maneira clara, objetiva. Então, quando a Marina vai me falar isso, eu vou falar assim, nossa gente, eu nunca tinha prestado atenção nisso, é verdade. E aí eu posso começar a mudar o meu comportamento. E todas as vezes que houver uma comunicação nesse sentido, a Marina vai me falar, ué, eu tô confusa de novo. Você falou isso, agora você tá dizendo isso. Qual o caminho que eu sigo? É uma coisa tão simples, né, gente? Mas que, primeiro, nós nem fomos educados a isso, né? E eu acho que a cultura, dependendo do estado do Brasil, e a cultura mineira, eu acho que ela é muito assim. Ela é muito de comer as coisas, né, o mingau pela beirada, e muitas vezes não ser muito claro. E às vezes quem até é muito claro, muito objetivo, é tido como alguém que nem é muito educado. Mas é importante, né, que a pessoa aprenda a comunicar sobre a comunicação. Isso é que é a metacomunicação. Para isso, ela precisa aprender a observar o processo que está acontecendo. Me escreveram outro dia aqui no direct perguntando se namorados também podem ter uma relação de duplo vínculo. Com toda certeza. Com toda certeza. Né? Assim, tem afeto, são pessoas significativas. Uma das pessoas, que é a pessoa que vincula, tem um padrão mais evitativo e mais eu superior, que eu digo, né? Mais o ANAP. E esse aqui, né, que é o vinculado, tem uma necessidade maior, né, de agradar, de pertencimento, uma necessidade de um apego, né, com essa pessoa aqui, nós vamos possivelmente encontrar aí duplos vínculos nas relações de namorados. Vou dar uma olhadinha se tem mais alguma outra pergunta. E aí o que acontece? Na terapia, então, o nosso papel, um deles é exatamente fazer isso. Clarear para a pessoa que aquela é uma situação duplamente vinculada, né? Que está acontecendo na relação um vínculo que é ambíguo. Agora, existem outras situações mais simples que passam, né? Também que perpassam aí as comunicações. Eu digo que todo mundo que põe um mas na fala, geralmente tende a desqualificar. Nossa, esse tema é muito importante, mas a gente já viu tanto, né? Ou seja, aqui eu falo algo positivo e aqui eu falo um negativo. Nossa, sua nota foi ótima na prova, mas podia ter caprichado mais.
Sempre que a gente encontra também comunicações assim que são contraditórias, necessariamente nós não vamos estar diante de uma relação com duplo vínculo, mas nós vamos estar diante de uma comunicação disfuncional e que tende a levar um duplo vínculo, que tende a levar a pessoa que ouve, né, e que é vinculada a uma sensação de menos-valia ou de confusão ou uma angústia também. Por quê? Porque aí ela começa a pensar uma série de coisas. E olha só, gente, na época em que Bateson estudou o duplo vínculo, foi uma época em que eles procuravam trabalhar de uma forma muito dentro do sistema mesmo, das interações, das retroalimentações. Hoje, a terapia breve sistêmica, ela já integra muito mais do que isso. Ela considera o meu pensar, o meu sentir, o meu fazer. Então, as nossas intervenções, elas precisam integrar esses 3 componentes. Porque aqui a gente vai ter uma situação que vai gerar um pensamento e uma emoção, né? Então, a gente vai começar o circuito ao contrário. E o terapeuta precisa estar atento a isso. Por exemplo, questões de raça. Algumas pessoas que trazem, né, sensações, por exemplo, de menos-valia ou de que precisam estar sempre agradando o outro. Às vezes a gente vai pesquisar, não existem situações na família, mas existem as situações sociais e culturais que geram um duplo vínculo naquela pessoa. Que vão gerar nela uma sensação de que faça o que ela faça, nunca tá bom, nunca tá suficiente, que ela precisa fazer cada vez mais. Isso é muito, muito forte na terapia sistêmica, observar o que vai para além do aspecto intrapsíquico. Por isso que só rotular, né, fulano tem, por exemplo, um esquema de inadequação ou disso ou daquilo, não é suficiente. A gente precisa saber entender o contexto daquela pessoa, até para saber se é algo que foi desenvolvido a partir das relações primárias dele aí, né, das relações familiares, ou se é fruto de uma sociedade que discrimina, de uma sociedade que é desigual. Tudo isso a gente precisa entender. Por exemplo, o trabalho da Juliana, eu acho que deve ser muito rico aí, que ela traz uma população que é pouco contemplada também, né, Juliana, pela psicologia, que são as pessoas com uma deficiência auditiva. A outra Juliana agora, né, Juliana está perguntando o seguinte: e se a pessoa que vincula, no caso do exemplo eu, né, não aceitasse a fala da Marina e dissesse que ela estava enganada, que estava só comentando sobre a caneta? Ótima sua pergunta, Juliana, porque isso é muito comum também. A pessoa dizer assim: não, isso é impressão sua, gente, eu só perguntei. Ué, perguntei, não pode perguntar mais não, né? Então assim, a gente não pode nem perguntar se gostou mais de uma ou de outra, só fiz uma pergunta. É hora do que a gente chama de abandonar o campo. Se ela fala, se ela argumenta, se ela mostra, e quem vincula não consegue assimilar e ter essa consciência, uma das estratégias que a gente trabalha é exatamente a estratégia chamada vamos abandonar o campo. Por quê? Por que abandonar o campo? Porque senão começa a virar um campo de guerra. Um mostrando uma coisa, o outro outra. Seria algo como, olha, ok, Tereza, você não concorda, é um direito seu, mas eu percebo assim e isso me incomoda. Então eu saio do campo ali, eu saio da escalada simétrica, né, que a gente chama que é de um tentar convencer o outro, e vamos ver o que acontece. Tem relações que só mesmo o distanciamento é que vão solucionar, às vezes o rompimento.
Ah, mas tem situações familiares que eu não tenho como romper, no sentido do meu pai, minha mãe, eu gosto e tal, eu amo. Mas você pode escolher os momentos, inclusive, que você vai relacionar ou não. Tô me lembrando aqui, gente, de um exemplo de um rapaz, até de um curso que eu dei. Vou só perguntar aqui, desculpa, gente, peraí. Juliana, você acha que ficou ok pra você? Eu tô no ar-condicionado hoje o dia inteiro. Fiquei sem voz. Me fala depois se tá ok. Antes de eu dar o exemplo, deixa eu ler aqui. Ah, Thaís, que saudade desse sotaque, nosso sotaquezinho mineiro, né? E eu saudade de você. Thaís é uma psicóloga mineira, sistêmica, de família, que tá lá acho que no Mato Grosso, né, Thaís? Se não me engano, acho que é Mato Grosso mesmo. Agora me fugiu aqui. Bom, então olha só, gente. Como eu falei, eu ia dar um exemplo de um aluno. Ele disse que ele saiu de casa, foi morar sozinho. E ele falou que todas as vezes que ele ia à casa do pai dele, né, dos pais, o pai falava assim: nossa, nem que saudade de você. Queria tanto que você viesse aqui mais. Nem, pra que você foi morar sozinho e tal? E aí ele falava assim: gente, eu saio da casa dos meus pais sempre com uma sensação de culpa, sempre um mal-estar. E aí depois da aula de duplo vínculo, ele ficou pensando: gente, o que está sendo feito comigo é um duplo vínculo. Porque ao mesmo tempo o pai dizia assim: mas tudo bem, é sua vida, você já é um homem adulto, tem que tocar a vida mesmo, é isso mesmo, tá certo, bobagem minha de pai aqui e tal. Mas ele saía ainda com essa sensação, com esse sentimento de culpa. E aí depois dessa aula, ele falou: olha, eu tô sendo aí duplamente vinculado. E aí o que ele pensou? Eu vou falar então com meu pai que isso, né, de que ele fala essas duas coisas, mas eu vou dizer para ele assim: pai, então aproveita que eu tô aqui, porque hoje eu tô aqui. Então, ao invés de você ficar pensando, né, nossa, você podia vir mais aqui, aproveita que eu tô aqui agora, nesse exato momento. E aí assim ele fez. Na próxima vez que ele foi à casa dos pais, ele estava lá jantando e tudo, aí o pai falava: nossa, é tão bom, você precisa fazer mais vezes isso, que como é bom você tá. E ele falou: pai, então vamos fazer o seguinte, eu estou aqui agora, vamos aproveitar esse momento, porque eu vou vir mais vezes, mas agora eu tô aqui e você não tá aproveitando. E ele disse que deu os pais deram uma parada, assim, nem tinham percebido isso. Falaram: não, tá jóia, tá ok. E todas as vezes que o pai ia novamente se queixar disso, ele falava: pai, mas agora eu tô aqui, então vamos aproveitar aqui. Então, são formas, né, que a gente pode ir conversando com o nosso cliente para que ele faça uma intervenção no sistema familiar. E como eu disse, tem situações que realmente é necessário que se afaste. Então, se você tem uma amizade, por exemplo, o nosso paciente tem uma amizade que ele sente que faz essa vinculação dupla, mas que o outro não está disposto nem a ouvir que isso é um vínculo ambíguo, que é um duplo vínculo, então o afastamento é o melhor remédio nesses casos aí. Claro que é a pessoa que vai decidir, mas geralmente é necessário que haja esse afastamento ou essa metacomunicação. E se a metacomunicação não funcionar, aí então o paciente vai decidir também o que ele vai fazer em relação àquele relacionamento. Então, olha só, gente, essa é uma forma, né, de trabalhar com quem é vinculado. Agora, e quem vincula? Quem vincula, eu vou dizer para vocês que o trabalhinho é maior. Porque quem vincula geralmente não vai assumir muito essa responsabilidade. Vai cair muito aí no que a Juliana falou.
vão muitas vezes acontecer desculpas. Geralmente são pessoas que a gente chama na terapia breve de extrapunitivas, ou seja, a culpa está sempre no outro. O outro é que é o problema, não sou eu. Então, quando nós percebemos essa tendência de vincular duplamente, também é necessário colocar. Quem atende casal precisa estar muito atento a esses jogos aí de comunicação para apontar para o casal, né? Para dizer, olha, mas espera lá, você diz isso para ele, depois diz isso, tem duas mensagens aí que não estão batendo. Como é que nós vamos pensar sobre isso? Ou o contrário, né? Você diz isso para ela, mas ao mesmo tempo fala o contrário. Tipo, um casal em que a esposa viajava, acho que uma vez por ano com as amigas. E todas as vezes que ela viajava, ele dizia, não, é maravilhoso, tem que ir mesmo, eu super apoio. Mas era ela pisar no bendito do lugar que ela ia com as amigas, que ele começava a ligar. Aqui, deixa eu te falar, mas eu não tô sabendo exatamente o que eu faço aqui em relação às crianças. Não, eu sei que você deixou tudo escrito, mas é só isso que eu vou te perguntar, não vou te perguntar mais nada. Então, são mensagens também contraditórias, que geravam nela algo ligado à questão de gênero. Será que eu devia ter vindo, né? Puxa vida, deixar os meninos com ele, homem não sabe cuidar muito bem de criança. Mas era algo que ele fazia porque para ele não estava ainda claro que ele não gostava que ela fosse, não. Ele falava que sim, mas internamente ele não estava com aquilo resolvido. Então, esse sintoma que era ligar sempre fazia com que ela se sentisse culpada e ele ainda ficasse nesse papel de duplamente vinculador. Bom, até aqui ok, gente? Me fala aí como é que tá, o que vocês estão... Se tá ok. Se tem alguma pergunta a mais. Deixa eu puxar aqui em cima, se a pessoa que vincula. Então, só completando essa questão aí de quando nosso paciente está duplamente vinculando outra pessoa, nós também precisamos apontar. E o que acontece, né, gente? O velho e bom conceito de transferência, ou como o Moniel Caim fala aí, de ressonância, que acontece no processo de terapia. Quem vincula o outro duplamente também vai vincular o terapeuta de forma dupla. Por exemplo, vou dar exemplos aqui muito simples, tá, gente? Mas é só para ficar bem concreto. Eu tô saindo de férias e aí eu digo para uma pessoa específica: olha, eu tô de férias, mas você pode me contactar se for necessário, tá? Pode me contactar, porque é diferente. Nesse caso é diferente. Não, imagina, eu não vou te perturbar de forma nenhuma. Suas férias tá ok. Aí a gente sai de férias, eu saio de férias. Bom, nas férias, Tereza, eu preciso muito de uma sessão. Eu preciso muito falar com você. Então, ok, vamos marcar um horário para eu te atender online. Eu detesto consulta online. Só se eu me teletransportar do lugar que eu tô para cá. Não é, gente? Então, assim, aqui eu tô rindo, tô brincando, mas vocês percebem a incoerência que é nítida? Ou seja, na verdade, o que a pessoa queria dizer? Olha, eu queria ver se você realmente está... O que você me falou é verdade. Se você está mesmo disponível para mim. Se eu posso contar com você ou não. Agora, quando eu falo pode me ligar, pode me dizer, porque eu vou te atender online ou por telefone. Não vou sair lá da onde eu tô para vir para cá. Mas isso, então, fala de alguém que já vivenciou um duplo vínculo na família e que faz isso também, e inclusive muitas vezes com o terapeuta,
às vezes desqualificando o terapeuta, não porque queira realmente desqualificar, mas às vezes eu desqualifico para eu afastar um pouco o terapeuta e eu ir aos poucos lidando com as minhas dificuldades e as minhas dores. Isso aí ficou claro, gente? Por exemplo, sabe o paciente que a gente chama na terapia breve, do paciente que ele por si só é paradoxal, né? Que nós terapeutas temos a sensação de que façamos o que façamos, nunca tá bom, nunca é suficiente. Você propõe a tarefa X, ele não faz, a Y ele não faz, você fala para ele sugerir a tarefa, aí ele fala que não, é você quem tem que sugerir. Então a gente entra na sensação de que nós não estamos sendo suficientemente bons para aquele atendimento. Isso também precisa ser colocado, né? Usar o self do terapeuta e dizer, olha, eu tô me sentindo perdido, porque a sensação que eu tenho é de que faça o que eu faço, eu não tô conseguindo tocar. E eu gosto muito do que o Minuchin falava para os pacientes dele, que ele dizia, olha, me ajuda a te ajudar? Como que a gente vai fazer? Que é uma forma do terapeuta sair do duplo vínculo terapêutico aí também. Thaís, deixa eu ver o que você escreveu aqui. A Thaís, ei Michele, Thaís colocou aqui, acho fascinante a teoria do duplo vínculo, particularmente acho muito difícil de perceber na minha vida, muitas vezes muito sutil e difícil de perceber em tempo, um exercício diário. É diário, e pode ser que não tenha, Thaís, na sua vida também, assim, duplos vínculos significativos, às vezes são mais comunicações paradoxais do que relações com duplo vínculo, percebe? Porque a relação com duplo vínculo, ela causa um sofrimento, ela gera um sofrimento, uma dor emocional. Às vezes a comunicação paradoxal, ela vai passar mais desapercebida, vai gerar incômodo, mas muitas vezes a gente só vai sacar depois mesmo, porque aquela história, quando a gente está dentro, né, do sistema, a gente está dentro da situação, é mais difícil de perceber mesmo. Aí você colocou aqui assim, se eu tenho alguma dica de exercício, deixa eu pensar, para você, primeiro eu acho que seria bacana você avaliar se você não está procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Então, às vezes, não tem situações muito significativas mesmo, ou não tem situações de relação com duplo vínculo. Às vezes vão ter exatamente situações com comunicação paradoxal. Se a situação passou, mas você pode voltar nela, eu te sugiro voltar, né? E dizer às vezes, olha, passou batido aqui, mas aquele dia que você falou isso eu não gostei. Nós mulheres, né, nós somos muito submetidas a situações, a comunicações paradoxais. Muito, 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 muito. Né? Às vezes a gente nem percebe. Nós estamos ali embarcadas nas comunicações que qualificam e desqualificam ao mesmo tempo, que geram um sentimento de culpa. Né? Na live que eu falei sobre gênero, né? A mulher dentro da terapia sistêmica, isso é muito forte. Então, às vezes, outro dia conversando com uma pessoa, achei tão interessante que o namorado fez uma piadinha, né, assim, eles estavam, acho que numa praia e tal, e aí o namorado estava com medo do mar muito forte e falou para alguém do lado assim, nós vamos sair desse mar porque ela é medrosa demais. E ela falou, pera lá, não sou medrosa não, quem tá com medo é você. Eu não. Não, brincadeira. Ela falou assim, mas eu não quero que brinque comigo. Então, hoje a gente ainda tem mais, né? As novas gerações, elas estão mais atentas.
Mas essa é uma forma de desqualificar também, ou seja, quem tem o problema é ela, não sou eu. Eu sou tão poderoso que eu não posso ter medo do mar. Então, olha só, Thaís, vê se isso vai fazer sentido para você e depois você me dá uma, né, me fala, porque aí vai depender muito do seu contexto pessoal, mas experimenta isso. E vai procurando diferenciar isso, se são comunicações paradoxais ou se são relações com duplo vínculo. Bom, eu espero assim que vocês comecem a observar mais. Quem chegou agora mais no final, lá no início eu fiz uma definição do duplo vínculo, dei alguns exemplos e coloquei assim a forma que eu pelo menos trabalho aqui no consultório com os meus pacientes e que procuro ensinar também o pessoal aqui na formação em terapia breve e nas mentorias. Gente, quero agradecer muito vocês, estou super feliz aqui de ver várias pessoas assim, antigas e pessoas novas também aqui, pessoal da mentoria nova. Quero reforçar o convite para o nosso evento presencial, viu, dona Michele? A senhora pode vir, só está aí em Nova Lima. Thaís eu sei que está longe, mas Juliana de Sete Lagoas. A gente está com as últimas vagas mesmo para o nosso evento presencial do dia 16, onde a gente vai fazer o primeiro encontro da Escola Brasileira de Terapia Breve, com 4 profissionais maravilhosos. Leonardo Morelli, que hoje até me falou, vou dar um spoiler aqui, que vai fazer um atendimento ao vivo lá pra gente assistir. Isso é único, gente, isso é ímpar. A Dodora, que vai falar mais sobre relação terapêutica na terapia breve. Letícia Brito, que vai trazer uma vivência, um exercício muito rico também para nós terapeutas, com o selfie do terapeuta. E a Ana de Montes Claros, que vai trazer um estudo de caso, um caso que ela trabalhou com as técnicas da terapia breve com um garoto autista, um adolescente autista. Estou curiosíssima para esse atendimento da Ana, que esse eu não conheço. Então, gente, venham participar, a gente está com as últimas vagas, vai valer muito, muito a pena. Olha só, o pessoal tá colocando, né, que a Ana é maravilhosa. A Ana é maravilhosa. Sou professora, né, Jô? Pois é, a Ana foi da minha turma, acho que de 2018, faz um trabalho lindo e é a oportunidade da gente conhecer as coisas que nós estamos produzindo, né? Essa é uma das intenções da Escola Brasileira de Terapia Breve, que a gente divulgue o que nós estamos produzindo, né? E que a gente possa também reciclar e intercambiar aí. Então a gente está no finalzinho aí, faltam 3 dias, estamos fechando as vagas e façam uma força aí. Ah, Janaína, vem cá, vem fazer com a gente. Você tá muito longe? Eu não tô lembrando aqui. Ah, Janaína tá. Não, Janaína, você eu perdoo. Você tá longe mesmo. Mas no próximo você vai preparar antes. Então, olha só, pessoal de Sete Lagoas, Nova Lima, as redondezas aqui, aproveita, porque o evento presencial, ele vai acontecer, né, pelo menos uma vez por ano, mas esse em especial a gente vai ter muita, muita prática, certo? Para fazer a inscrição, vocês vão no link que está na biografia aqui do Instagram e podem fazer a inscrição pelo Simpla, certo? Bom, dúvidas, comentários também podem escrever sobre a questão do duplo vínculo. É um tema que eu acho sempre assim, muito rico da gente falar. E se tivermos mais novidades, eu vou trazendo aqui para vocês também. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver só se tem mais perguntas aqui. Carla, vem participar, Carla. Quer dizer, tô te chamando, de repente você já até inscreveu e eu ainda não vi.
Mas eu acho que para vocês, principalmente, né, que vão rever muitas coisas, eu acho que vale bastante a pena vir fazer a vivência, né, porque vocês vão poder realmente vivenciar. Janaína, um curso para iniciantes? Sim, a gente tem os 5 passos para terapia breve sistêmica, que vai acontecer em julho. E no segundo semestre a gente vai abrir uma segunda turma da formação e da mentoria, tá? Então, olha, na bio tem todas as listas de espera. Em abril a gente vai trazer uma pessoa também da Espanha, trazer assim online, né? Vamos ter um evento internacional online. Eu vou falar depois para vocês para não ficar muita informação. A Raquel, que é do Brief Therapy Center de Barcelona, vai fazer um workshop em um sábado, 27 de abril, com tradução simultânea. E a Raquel desenvolve um trabalho em Barcelona também muito bacana, muito ímpar. Ela trabalha com famílias dentro da terapia breve sistêmica. Então, olha, muitas novidades para esse ano e para uma coisa que eu sou completamente apaixonada, que é a formação dos terapeutas, para que a gente esteja sempre produzindo e além de produzir coisas novas aqui, mas para que a gente esteja sempre ampliando aí os benefícios da terapia breve. Aline, o curso para iniciantes não, o curso de julho ele é online, porque é uma possibilidade da gente, né, ampliar aí e pessoas de vários outros estados fazerem também, tá? Então o de julho ele é online. O presencial é agora dia 16 na Associação Médica, de 8h30, a gente começa 8h30 com um café da manhã e terminamos às 5 horas com essas palestras que eu falei para vocês. Tá? Então fica de olho, tá, Aline? De repente você já vem participar desse de julho, se você não puder vir agora no sábado. Certo? Muito obrigada, pessoal. Amei rever algumas pessoas aqui, conversar, ver as dúvidas de vocês. Juliana já falou aí, né, do trabalho dela. Vou pensar como que você pode vir, Juliana, contar isso pra gente, que eu acho que é um TCC muito bacana, que precisa ser compartilhado também. E aí, para fechar, corram lá, olhem, né, as listas de espera que vocês querem participar, e o pessoal aqui de BH ou próximo que tenha facilidade, vem para o nosso encontro do dia 16. Tá certo, pessoal? Um beijo bem grande aí para vocês. Boa noite, bom descanso para todo mundo.